Hoje em dia, dificilmente você ouve mais mensagens desse tipo nas igrejas, está difícil. 1 Timóteo capítulo 4, vou ler o verso 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com fel quente. Glória a Deus, sobre aqui. Vamos fazer um passeio pela palavra de Deus. Glória a Deus. O Espírito, ele afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. A quem você tem dado ouvido? A quem você tem dado ouvido? Pois o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias em Éfeso, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso 17 até o verso 31, o apóstolo Paulo, quando esteve ali com os Éfesos, ele, quando estava próximo a sair, ele reúne os anciões daquele lugar, daquela igreja que estava na frente da obra. Ele vai falar que quando ele sair, iriam vir lobos devoradores. Aí no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 16 até o verso 31, a gente vai ver que Paulo, quando ele está cativo em Roma, no seu primeiro cativeiro em Roma, o apóstolo Paulo, ele sai, ele é liberto desse cativeiro. Então o apóstolo Paulo, ele vai até Éfeso com Timóteo. Então ele vai exortar a igreja, porque aquilo que ele tinha falado que iria acontecer se cumpriu, aconteceu. Então ali estava acontecendo doutrinas que não vinham de Deus, filosofias humanas. Então as pessoas estavam comendo um alimento, e esse alimento ele não provia de Deus. Então eram doutrinas de demônios, doutrinas, ensinamentos demoníacos. Então o apóstolo Paulo, ele vai exortar novamente. Então ele pega essa carta e escreve a Timóteo. Então Timóteo, ele vai, a partir daí, desse ensinamento de Paulo, ele vai trabalhar para tirar esses lobos que ali adentravam, esses lobos que ali estavam. Essa carta era escrita provavelmente 64, 65 depois de Cristo. Então a gente vê que depois de Cristo, como ainda estava a caminhada cristã, como ainda estava o Evangelho. E a gente vai ver que a apostasia é um afastamento do verdadeiro ensinamento de Deus, rebeldia dos verdadeiros ensinamentos de Deus. Esse é o significado de apostasia. E a gente vê que a igreja primitiva, ela já falava muito sobre esses assuntos. E nos dias de hoje, a gente não vê mais esses ensinamentos. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com as coisas espirituais. O povo se esqueceu do reino. O povo está se esquecendo da sua salvação. Então, aonde a igreja, o povo, acostumou com aquela doutrina, os ensinamentos de prosperidade. Então, as pessoas se esqueceram do verdadeiro ensinamento de Deus. Então está se afastando da fé, se afastando vagarosamente da fé. E a gente nunca se ouve tanto relato de pessoas se afastando da presença de Deus como nesses dias. Então, últimos dias,
E todo o período compreendido entre a primeira vinda de Jesus e até a sua volta gloriosa é entendido e compreendido como os últimos dias na terra. Todo o período conhecido como últimos dias é conhecido como a era da igreja, ou como os últimos dias até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja primitiva, pastor, ela já vivia naquela época como se Jesus fosse retornar na sua volta gloriosa naquele período. Aí você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos como a igreja era cheia de poder. Você vê como a igreja era cheia de poder. Por quê? Porque eles viviam naquela época como se o próprio Senhor Jesus ele fosse retornar naqueles dias. Então eles viviam em temor, em obediência à palavra de Deus. Então hoje em dia as pessoas elas se esqueceram desses ensinamentos. Hoje em dia se busca muito pelaquilo que é material, pelaquilo que agrada a carne. Então o reino tem sido deixado de lado. Não busca mais sobre o reino. A salvação tem sido deixada de lado. Aí hoje as pessoas sobem no altar com uma cara de pau, a vida toda cheia de pecado, no adultério, na fornicação, pregando heresias, mentira. Mas aí talvez a gente pense, mas por que Deus permite que isso aconteça? Aquilo que está no campo profético vai se cumprir. Você pode orar, pode jejuar, pode chorar, mas aquilo que está dentro do campo profético vai se cumprir. É a palavra de Deus, ela não volta atrás. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então aquilo que está no campo profético vai se cumprir, queira eu, queira você ou não. Então pessoas têm subido no altar, faz igrejas, e não pregam mais a palavra de Deus. Tem igrejas que nem se abrem mais a palavra de Deus para ser ministrada, já começa falando sobre prosperidade, sobre dinheiro, extorquindo as ovelhas, apostasia. E sabe com quem está relacionado isso? O espírito do anticristo. O espírito do anticristo, desde a fundação, desde a época dos apóstolos, desde a época da igreja primitiva, ele já atua. O espírito do erro, o espírito do engano, o espírito do anticristo. Então, se eu e você não meditar na palavra, ficar só através de Facebook, YouTube, pregadores que pregam, você nem conhece a vida desses pastores que você nem sabe o ministério aonde eles congregam, você nem conhece, mas estamos lá ouvindo, dando mérito a esses pastores, pregadores que não pregam a sã doutrina, a palavra de Deus. E por que as pessoas estão se afastando, se desviando? Porque primeiro o foco não é mais no reino, o foco é terreno. O objetivo não é mais o reino, é o objetivo terreno. Esqueceram do reino, esqueceram da salvação e buscam as coisas terrenas, materiais. Se eu e você não meditar na palavra de Deus, não ouvirmos a palavra de Deus, ficar dando crédito a heresias, a ensinamentos demoníacos, filosofias humanas, o noivo vai voltar. Jesus, ele está prestes a voltar. Jesus, ele está prestes a voltar. E o cristão que ele não corrige a sua vida e atitude à luz da palavra, ele vai se entregando progressivamente ao erro, ao engano, à mentira. E vê que esse espírito ele está relacionado ao engano e à mentira. Aí tem pessoas que ela tem o hábito de uma mentirinha, eu omiti, uma mentirinha não dá nada.
A única coisa que Deus patenteou a Satanás foi a mentira. A única coisa que Satanás ele é pai é da mentira. E vê que esse espírito enganador, essas pessoas estão sob a influência do espírito enganador. E essas pessoas que não vivem na verdade, à luz da verdade, mas vivem praticando a mentira, essas pessoas elas abrem uma brecha para que esses espíritos enganadores entrem na vida delas e usem a vida delas sob a influência da mentira, da hipocrisia. Então não há pecadinho, não há pecadão, não há mentirinha, não há mentirona. Mentira é mentira, mentira é de Satanás. A mentira ela pertence ao demônio, é algo demoníaco. E a pessoa que vai praticando mentiras e mentiras, a mente dela, a consciência dela vai sendo cauterizada. Então para ela fazer as coisas erradas é normal. É normal mentir, é normal tomar uma cervejinha, é normal ir na balada, é normal adulterar, é normal fornicar. Vai sendo assim. A pessoa vai ficando com a mente, a sua consciência cauterizada. Vai cada vez mais se afundando na escravidão do pecado. E o espírito do anticristo, ele está aí no livro de 1 João, para corrigir aqui, meus irmãos. No livro de 1 João, capítulo 4. João está depois de Pedro. 1 João, capítulo 4. Glória a Deus. E a gente vai ver que a situação ali em Éfeso está numa situação tão complicada, porque no ano 64, 65 depois de Cristo, Paulo vai direcionar essa carta para ali. E o apóstolo João também aqui em 1 João, ele vai direcionar essa carta aos Efésios também, por volta do ano 85 ao ano 90 depois de Cristo. Então olha como estava a situação da igreja. 2 apóstolos teve que escrever cartas específicas para estar divertindo aquele povo, porque ali muitos anticristos, falsos profetas estavam ali ensinando doutrinas demoníacas. 1 João capítulo 4, que é a partir do verso 1 até o 6, diz aqui: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai-se os Espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e já agora está no mundo. Vós sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O anticristo, a apostasia, falsos ensinamentos, falsos profetas foi profetizado por profetas do Antigo Testamento e por profetas apóstolos no Novo Testamento. O próprio Jesus, ele deu vários ensinamentos a questão dos últimos dias. Então, se aquele período já era datado como
os últimos dias. Então hoje praticamente vivemos as últimas horas, porque a Bíblia vai falar que quando Jesus estiver próximo de vir, ele vai falar das dores, do início das dores. Aí a gente vai ler no livro de Mateus 24, ela vai falar sobre o início das dores. E uma mulher, quando ela está grávida, que ela está prestes a nascer a criança, começa a ter a contração, então resta poucas horas, em alguns casos, alguns dias, para que o bebê nasça. Então, se hoje estamos vivendo o início, já no início das dores, então Jesus ele está prestes a ressurgir em glória. E como está a tua vida perante a Deus? Como está a nossa vida perante a Deus? Como está a nossa vida perante o Senhor Jesus? Havia 10 virgens, 5 eram loucas, imprudentes, e 5 eram sábias, prudentes. E aquelas 5 prudentes, elas foram preparadas para encontrar com o noivo. E as outras 5, elas foram para lá ainda se preparar para encontrar com o noivo. Então, algo que eu aprendo, eu não tenho que me preparar para a volta de Cristo. Eu não tenho que me preparar para a volta de Cristo. Sabe por quê? Porque eu tenho que estar preparado. Sabe por que eu e você temos que estar preparado? Porque o dia, a hora não sabemos. Será como um abrir e piscar de olho. Então não haverá tempo para pedir perdão. Não haverá tempo para remorso, pedir perdão. Então eu tenho que me preparar, tenho que estar preparado. Temos que estar como aquelas 5 noivas prudentes. Temos que nos preparar, estar preparado. Porque se ele voltar agora, como estará a minha vida e a tua vida perante a ele? Como a nossa vida está nesse momento em santidade espiritualmente para a volta do Senhor Jesus? Então o apóstolo João ele vai relatar também: não creiais em qualquer espírito, mas provai se é de Deus. Muitas pessoas, falsos profetas, falsos teólogos, elas são como aqueles gnósticos da igreja primitiva. Essas pessoas, elas acham que Jesus é apenas um espírito evoluído. Tem pessoas que saíram por aí falando que Jesus é apenas um espírito evoluído. Mas eu confesso que Jesus ele veio em carne. E todo espírito, todo ministro que estiver ministrando a palavra, ele não confessar que Jesus ele veio em carne, não está ministrando através do Espírito Santo de Deus, mas sim através do espírito do erro. Porque Jesus ele veio em carne. Pois lá em 1 João vai falar que no princípio era o verbo, ou seja, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. O verbo, a palavra que se fez carne. O Senhor Jesus, ele nos alertou sobre a sua volta gloriosa. Falou dos sinais que irão acontecer. Tem pessoas que elas não estão na presença e sentem que Jesus está voltando. E aqueles que estão na presença estão brincando. Aqueles que estão na presença estão brincando. A igreja primitiva ela vivia como se Jesus fosse voltar naqueles dias, há 2000 anos atrás. E a igreja hoje, 2000 anos depois, está vivendo como se Jesus ainda fosse voltar aqui há 2000 anos. Está vivendo como no princípio, mas da maneira errada. Jesus está voltando e você está como? Você está brincando ou você está buscando a tua salvação? O Senhor está voltando e como está a tua vida, como está a nossa vida perante o Senhor?
soar. Pois luta, prova, eu passo. Luta, prova, você passa. O que tem distanciado você da presença de Deus? O que tem feito você se distanciar da presença de Deus? A minha luta ela está grande, a minha prova ela está grande. Aí quando você passa a conversar com as pessoas, você vai entender que aquelas pessoas estão com lutas maiores do que a sua. Mas mesmo assim não tem negado o nome do Senhor Jesus. Está acontecendo sinais há anos e anos. E a igreja ela está perdendo o avivamento, porque ela está perdendo o poder. Por quê? Porque não está buscando mais a presença de Deus. Louvores hoje em dia não se fala mais de Jesus. Pregações hoje em dia não se fala mais de salvação, da palavra da cruz. Não se fala mais sobre a volta de Jesus. Aí as pessoas elas em busca daquilo que é material, daquilo que é pessoal, que vai agradar a carne, lotam as igrejas. Lotam as igrejas. Aonde a palavra massageia o meu ego, aonde a palavra massageia o teu ego. Mas Jesus ele tem compromisso com a verdade e com a salvação. O compromisso dele é com a verdade e com a salvação. Jesus ele quer te salvar, ele quer te salvar. Mas queremos bênçãos e bênçãos. Será que Jesus ele vai largar de abençoar o servo dele, que levanta na madrugada, ora na madrugada, passando prova, passando luta, está no monte orando, está nos dias de culto adorando a Ele, buscando a Ele, se consagrando, jejuando, lendo a palavra, vai estar lá na prova. Você acha que Ele vai deixar de abençoar o servo dele, que se humilha, busca, para estar abençoando pessoas que não têm compromisso com a verdade, que não têm compromisso com o reino, com a sua palavra? Mas queremos ser abençoados, mas não queremos o abençoador. O mais importante do que a bênção é o abençoador. Ele até pode nos abençoar, mas o que é que adianta você ser abençoado? Ter riqueza, ter luxo, ter fama. Muitas pessoas ela é reconhecida mundialmente, humanamente, fisicamente, mas no mundo espiritual é desconhecida. No mundo espiritual não é conhecida. Os anjos não conhecem, o Senhor Jesus não conhece. O que adianta a fama ser conhecido mundialmente, mas no mundo espiritual ser desconhecido, ser anônimo? O que adianta? No livro de Atos 19, no verso 13, vai confirmar o que eu estou te falando. Alguns ambulantes, mercadores, os gnósticos, eram 7 judeus, eles vão se deparar com uma pessoa que ela está endemoniada, e ela vai querer expulsar o demônio do corpo daquela pessoa, e ela vai esconjurar no nome de Jesus, a qual Paulo apregou a palavra. Esse demônio vai falar para ela: Jesus, esse eu conheço, Paulo também eu conheço, mas você quem é? Pessoas anônimas no mundo espiritual, sem autoridade, sem poder. Pessoas conhecidas no bairro onde mora, na cidade onde mora, no seu país, mas no mundo espiritual não é conhecida. Será que nós, no mundo espiritual, estamos sendo conhecidos? Será que os anjos, quando você fala, eis ali um homem de Deus, eis ali uma mulher de Deus? Será que quando os demônios ele olha para mim e para você fala, ali está o cristão consagrado,
servo de Deus consagrado? Glória a Deus. Será que estamos sendo reconhecidos no mundo espiritual? Sabe por quê? Apostasia. E isso está acontecendo e a tendência é piorar. Sabe por quê? Porque as pessoas elas estão brincando com o nome de Deus, com a palavra de Deus. Não tem mais compromisso com a verdade, não tem mais compromisso com o reino, não tem mais compromisso com Jesus Cristo. Aleluia. A apostasia, se afastando vagarosamente da fé. Pessoas que pregavam a palavra, hoje você vê aí na internet, nas redes sociais, zombando da igreja, zombando da palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, arrastando multidões, e as pessoas seguindo, sabe por quê? Por falta de conhecimento, falta de estudar e ouvir a palavra da verdade. É muito fácil chegar aqui na igreja e pregar que Jesus vai te dar um apartamento, vai te dar uma Land Rover, um Camaro. É muito fácil pregar isso. Sabe por quê? Porque a maioria quer ouvir isso. A grande maioria, a massa, ela quer ouvir isso. Quer ouvir palavra de bênção, mas não quer ouvir palavra de correção. A palavra de Deus vai nos salvar. Tem sido pregado um evangelho de facilidade. É um evangelho de facilidade sendo apregoado por aí. O evangelho de facilidade, aonde eu posso tudo. Aonde eu posso tudo. Paulo falou: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tem sido pregado esse evangelho de facilidade nas igrejas, nas redes sociais. Jesus, o Espírito Santo, ele quer templo limpo. Aleluia! O Espírito Santo, ele quer templo limpo. Para quê? Para ele fazer morada, não quer templo sujo. A palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes: interpretação e aplicação. Uma espada de dois gumes, toca dos dois lados. Interpretação e aplicação. Se eu interpreto errado, eu aplico errado. Se eu interpreto ela certa, da maneira correta, eu logicamente vou aplicar ela da maneira correta. Uma espada afiada de dois gumes. Aplicação, interpretação e aplicação. De que maneira temos interpretado a palavra de Deus? Está no pecado, Deus vai te abençoar? Está no pecado, tu vai para o céu? Está no pecado, está no erro, coloca a tua vida em ordem. Está afastado da presença, volte para a presença. Está longe da presença, volte para a presença. Como aquele filho pródigo. Estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas ressuscitou ao voltar para a casa do Pai. Jesus, ele está voltando, e não vai ter tempo para lamento, para choro. Jesus está voltando, as dores de parto estão acontecendo, os sinais estão acontecendo. Será que mesmo a pessoa que está longe da presença não está no Evangelho, está percebendo? E nós que está dentro da igreja não estamos percebendo isso? Será que mesmo dentro da igreja não estamos percebendo que a volta gloriosa de Jesus ela está próxima? O espírito do anticristo está atuando no meio político, no meio econômico, social e religioso. O espírito do anticristo, ele opera no meio político, social, econômico e religioso. Sabe por quê? Porque essas pessoas que ensinam a palavra da mentira, do engano e do erro, elas estão introduzidas no meio eclesiástico. Pois se não tivesse no meio eclesiástico, como elas iam pregar a palavra da mentira?
estão introduzidas no meio eclesiástico. Pessoas que ensinam falsas teologias. A teologia não é muito boa, eu amo a teologia. Não tenho faculdade, mas é muito boa a teologia. Mas temos que ter um cuidado, porque há muitos teólogos que ensinam a palavra da mentira, assim como falsos pregadores, falsos profetas, que profetizam a palavra da mentira. Então temos que ter um cuidado do que andamos ouvindo. Temos que ter um cuidado daquilo que andamos se alimentando, pois se alimentar de comida estragada, depois dá uma dor de barriga terrível. Se alimentar de comida estragada, depois passa mal. E a palavra de Deus, ela é alimento. Então, se você se alimenta de um alimento bom, um alimento forte, você não vai ser enganado facilmente. Livro de Marcos, capítulo 4, capítulo 13. Só para encerrar, a hora que já se avança. Livro de Marcos, capítulo 13. Marcos 13, verso 21, 22, 23. E então, se algum homem vos disser: eis que o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e maravilhas para seduzir, se possível, fora até os eleitos. Olhai, porém, eis que de antemão vos tenho dito todas as coisas. No Antigo Testamento, os profetas profetizavam acerca disso. O próprio Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, ele vai também relatar acerca dos falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinamentos. Ele fala: veja que de antemão estou avisando, porque se possível até os escolhidos serão enganados. Então não vai ser algo que vai ser feito de uma maneira toda distorcida, que você vai olhar e já vai perceber. Vai ser algo bem feito. Vai ser algo bem feito, porque até os eleitos correm o risco de cair na armadilha, no laço do adversário. Então veja que Jesus, o próprio Jesus, ele nos deu esse ensinamento. Então temos que tomar o cuidado daquilo que andamos ouvindo. Temos que tomar o cuidado. Hoje a rede social é a grande arma de Satanás. Pois os desenhos que você acha que seu filho assiste, aquilo não é algo que não tem nada a ver. Você vê que a Disney, todo o conteúdo infantil é sobre magia. Todo o conteúdo infantil é sobre magia. Eu estava ouvindo um testemunho de um ex-satanista, um ex-bruxo africano, que hoje ele é convertido. Ele vai falar acerca até dos louvores que são introduzidos nas igrejas. Até fala de Jesus Cristo. Até fala de Jesus Cristo. Mas uma farsa. Até nisso temos que tomar um cuidado. Porque às vezes achamos que estamos louvando, adorando a Deus, estamos cantando uma música onde está invocando espíritos imundos e sujos. Temos que tomar um cuidado. E a igreja, ela precisa de um avivamento. Sabe, na transição do milênio, do ano de 1999 para 2000, se houve um grande avivamento nas igrejas. Naquela época, houve um grande avivamento na igreja. Eu tenho 30 anos, eu lembro que era pequeno nessa época, e eu lembro o alvoroço das pessoas, sabe por quê? Porque rolou um rumor que o mundo ia acabar naquela transição.
rolou um grande rumor que o mundo ia acabar nessa transição do milênio. Então a igreja, anos atrás, até a própria igreja, o povo buscava, as pessoas se convertiam, vinham para os braços, os pés do Senhor, se convertiam e era um grande avivamento, muita salvação de almas naquela época, muitas e muita salvação de alma, grande avivamento, por causa do temor. Aí a palavra de Deus vai falar: não acrediteis, vigiais, porque surgirão falsos profetas, e numerosos falsos profetas. Mais recente, aí no YouTube falou que ia passar um cavaleiro que ia destruir. Pessoas ficaram amedrontadas. Até pessoas que estão na presença ficaram com dúvidas, amedrontadas com esse relato. Aí aquilo que fala não se cumpre. Aí as pessoas, ela vai e deixa de buscar falar mais. Falou que isso ia acontecer e não aconteceu. Então você está acreditando naquilo que o homem está dizendo que vai acontecer. Você está deixando de acreditar naquilo que Jesus falou que vai se cumprir. O dia, a hora, não sabemos quando Jesus ele vai retornar. Eu não sei. Jesus, quando estava fisicamente aqui na terra, ele também não sabia. Hoje, logicamente, ele está na glória, foi glorificado, ele sabe. Mas quando ele estava aqui na terra, nem ele sabia quando isso ia acontecer. Jesus ele está voltando. Muitos e muitos falsos profetas, muitas e muitas doutrinas demoníacas. A palavra ela está se cumprindo a cada dia. Guerras, fomes, terremotos, enfermidades, pandemias, epidemias. O amor do povo se esfriou, o povo não tem mais amor para buscar a Deus. Esse fogo, essa chama está se apagando. Muitos às vezes estão na igreja, estão dormindo, estão cochilando, não ouvem mais a palavra. A palavrinha está por aqui, quer sair por cá, porque não ouve mais, a palavra não entra mais. É necessário ouvir a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra da profecia e guarda no coração. Glórias a Deus. Louvado e glorificado ao nome de Deus. Aleluia! Jesus ele veio para salvar, dar vida e vida com abundância. Ele veio para salvar, para nos curar, nos libertar. Então hoje temos que apregoar a palavra da cruz, o Evangelho, a palavra da cruz, a palavra de salvação. Glória a Deus. Então é noite de ver como a nossa vida está diante de Deus, coloque sobre os seus pés, meus irmãos. Coloque sobre os seus pés, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia! Jesus ele quer te curar, te dar vida e vida com abundância. Hoje a palavra, talvez você saiu do seu lar para ouvir uma palavra a qual você queria ouvir. Mas Deus ele fala aquilo que Ele quer falar. Deus ele fala aquilo que precisamos ouvir. Ele vai falar aquilo que necessitamos de ouvir. O Evangelho é transformação. O Evangelho é transformação. Está na presença, é transformação, mudança de vida. E se não corrigirmos a nossa vida, as nossas atitudes, a luz da palavra, de nada adianta. Temos que estar com a nossa
vida sendo corrigida à luz da palavra de Deus. Eu creio que a palavra ela não volta vazia. Deus tem um propósito. O propósito é cura, libertação, salvação. Jesus ele está voltando. O que te impede de ficar de longe da presença? O que está impedindo você buscar a tua salvação? Cristo ele está retornando na sua volta gloriosa. Eu não sei como está a tua situação espiritual, ministerial diante de Deus. Mas uma coisa é certa: colocar a nossa vida em ordem, corrigir a nossa vida, a nossa atitude à luz da palavra. Tem sido apregoado no Evangelho de facilidade. A porta estreita não tem sido mais falada, apregoada. Está apregoando uma porta larga, um Evangelho fácil, um Evangelho onde tudo pode, aonde tudo é normal. O Espírito anticristo, o Espírito da apostasia, tem colocado isso na mente do povo. O Espírito do anticristo está atuando desde a igreja primitiva. Coloca a tua vida, a tua casa em ordem. Jesus ele quer salvar a tua vida. Jesus ele quer te salvar. Você que se encontra longe da presença, filho pródigo, filha pródiga, você que ainda não teve a oportunidade, ou já teve a oportunidade de entregar a sua vida para o Senhor Jesus, e ainda não confessou a Cristo, ainda não entregou a sua vida para Jesus. Talvez hoje seja a última chance. Talvez hoje seja a última oportunidade. Eu não sei quando ele vai voltar, eu não sei quando eu vou morrer. Eu não sei quando Jesus ele vai retornar. Você também não sabe. Hoje talvez seja a última oportunidade. Hoje talvez seja a última chance. Jesus ele quer te salvar. O projeto de Jesus é salvação. Ele quer te salvar. O que te impede de sair do teu lugar e confessar a Cristo nessa noite? O que te impede nessa noite de confessar a Cristo? Você se encontra longe da presença, afastado da presença. Filho pródigo, filha pródiga, hoje é noite de voltar para o Pai. Hoje é noite de voltar para o Pai. Hoje é noite de voltar para o Pai.
entrada no reino. Você que sentiu a vontade, saia do teu lugar, pois esse é o primeiro passo, é o passo mais importante de toda a tua história. É a atitude mais importante da tua história. É o momento onde você confessa Cristo perante os homens e o teu nome é escrito no livro da vida. Esse é o momento mais importante da tua história, de toda a tua existência. É o momento onde você confessa a Cristo, onde você entrega a tua vida para Jesus, e você torna dependente do Senhor. Se nessa noite você sentiu que Jesus, através do louvor, através da palavra, através da oração, falou com você, o seu coração pode estar dentro, você tem a vontade de vir, mas as pernas estão travadas, te segura. Talvez a timidez, a vergonha está te prendendo. Só que é necessário você confessar, fazer confissão, vir perante os homens e confessar a Cristo. Não deixe, não permita que a timidez, não permita que a timidez impeça a tua entrada no reino. Não deixe, não permita que a vergonha, a timidez impeça a tua entrada no reino. Mais uma vez eu faço um convite nessa noite. Você que está afastada, filho pródigo, filha pródiga, você que se encontra longe da presença e sentiu a vontade de voltar para a casa do Pai, hoje é noite de salvação. Se você sentiu, saia do teu lugar. Iremos aqui orar pela tua vida. Glória a Deus. O nome venha ser escrito no livro da vida. Mas se não tem, que Deus ele te conceda outra oportunidade. Só que talvez hoje seja a última chance. Talvez hoje seja a última oportunidade. E se Jesus ele voltar, você longe da presença, como é que fica? Hoje podemos morrer de um acidente, de um infarto, de uma enfermidade, não sabemos. Se morremos longe da presença, como é que fica? Então talvez hoje seja a última chance. Não permita que a timidez impeça a tua entrada no reino. Se não tem ninguém para Cristo nessa noite, que Deus te conceda uma outra oportunidade, e que as palmas louvam o nome do Senhor. É necessário pregar a palavra de salvação. O Senhor abençoa, mas a bênção maior é nós que Glória a Deus. Não tem carro do ano, não tem casa do ano, não tem emprego que recompense a nossa morada na glória. Então sai daqui com essa vitória, sai daqui com força de bênção no nome de Jesus.